senadores, acostumados a fazer boas leis, que desatino é este tão grande, que não cessais de acrescentar vossa ira contra os cristãos, que têm a certa e verdadeira lei, para que a deixem e sigam a seita que vós mesmos não sabeis se é verdadeira, porque os ídolos que adorais, afirmo que não são deuses, havendo sido homens perdidos. Veja o que Jorge falou naquela assembleia, defendendo os interesses dos cristãos, defendendo os cristãos, e dizendo para Diocleciano, diante de toda aquela assembleia e de toda aquela corte, que os deuses que Diocleciano adorava, inclusive muitos que faziam o mesmo que Diocleciano, estes sim, eram deuses de mentira, eram imagens de fundição e que não serviam para absolutamente nada. Jorge aprendeu isso com os seus pais que eram cristãos. Essa era a fé de Jorge. Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e permanente Salvador pessoal. Porque depois que os seus pais morreram, ele permaneceu na fé, mesmo fazendo parte do exército romano. Não é porque ele foi fazer parte do exército romano que ele abandonou a sua fé. Muito pelo contrário. Tanto ele permaneceu na fé, que agora ele está diante de Diocleciano, o próprio imperador, e todos que estão ali defendendo os cristãos e o interesse dos cristãos, e ainda pregando diante deles contra a idolatria, como nós mostramos para você na palavra de Deus. Jorge vai continuar dizendo, e isso, repito, reitero, eu extraí de um site. E esse mesmo estudo está em mais 2 ou 3 sites que defendem o interesse dos devotos de São Jorge. Veja só, Jorge continua dizendo, não vos enganeis. Ele está dizendo isso para Diocleciano. Ele está dizendo isso para todos que estão ali. Não vos enganeis. Sabeis que Cristo só é Deus e Senhor na glória de Deus Pai, e por Ele foram feitas todas as coisas, e pelo seu Espírito Santo todas as coisas são regidas e conservadas. Pois esta é a verdade, não queirais perturbar aqueles que a professam. Jorge está lá defendendo os cristãos, dizendo que só existe um Deus, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Só existe um que pode interceder, que é Jesus Cristo. Um que pode consolar, que é o Espírito Santo. Ele está dizendo isso para Diocleciano. Está dizendo, deixe a seita de vocês. Larguem esses deuses que vocês nem sabem quem são. Os deuses que vocês estão adorando, se inclinando perante imagens que são nada mais, nada menos do que vaidade. Jorge está lá, diante de uma corte, diante de uma assembleia, defendendo o interesse dos cristãos, a favor dos cristãos, a favor de Cristo, declarando que só Jesus é Deus e que nós não podemos nos dobrar para nenhum tipo de imagem, não podemos adorar nenhum outro Deus. Será que dá para você entender isso? Porque se você não consegue ouvir isso da boca do pastor, então ouça da boca de Jorge. Porque o ídolo de São Jorge, ele tem boca mas não fala. Mas enquanto Jorge estava vivo, ele pôde falar. E ele não disse, quando eu morrer, façam uma imagem para mim, se dobrem perante ela, acendam velas e façam orações. Não. Você vai ver na história que inclusive ele morreu porque ele não deixou de defender os interesses dos cristãos segundo a sua história. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, me vendo ao vivo pela internet, no DVD, e que é devoto de Jorge.
Se você gosta tanto de Jorge, então dê ouvidos às palavras que ele pronunciou enquanto estava vivo. Porque hoje, Jorge não está mais vivo, ele morreu. Mas aquele em quem Jorge cria está vivo para os séculos dos séculos, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para toda a eternidade. O estudo continua dizendo o seguinte: que todos ficaram atônitos ao ouvirem estas palavras de um membro da Suprema Corte Romana, defendendo com grande ousadia e fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador dos homens. E cá para nós, extrair um estudo como esse do site casadobruxo.com.br é porque Isaías realmente tinha razão. Surdos, ouvir; cegos, enxerguem. Como é que uma pessoa pode ver isso e não ver de verdade o que está por detrás disso? Como é que uma pessoa pode ouvir uma palavra dessa, mas essa palavra não entrar de verdade dentro do seu coração? Veja, todos ficaram atônitos que Jorge se levantasse ali, colocando em risco a sua posição, colocando em risco o seu cargo, colocando em risco a sua autoridade, e tudo isso para defender a fé em Jesus Cristo. Preste atenção. Veja o que continua dizendo o estudo. Indagado por um cônsul sobre a origem desta ousadia, Jorge prontamente respondeu que era por causa da verdade. E o cônsul, não satisfeito, quis saber o que é a verdade. E Jorge respondeu: a verdade é o meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiado me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Jorge falava que ele tinha aquela ousadia para falar no meio da corte por causa da verdade. O Evangelho segundo São João, capítulo 14 e versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não existe como chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E até Jorge, quando estava vivo, segundo a sua história, está escrito, está aqui, para qualquer um ver. Hoje em dia todos têm acesso à internet. Vai pesquisar a história de Jorge para ver se nós estamos acrescentando alguma coisa, ou puxando a sardinha para os nossos costumes, entre aspas, que vocês chamam de religiosos, ou nos chamam de seita. Na verdade, vocês adoram o que não sabem. Jesus disse isso para aquela mulher do poço, aquela samaritana. A hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque convém que assim o adorem. Como é que uma pessoa é devota de Jorge e não sabe disso? Se você gosta de Jorge e não gosta do pastor, eu deixo você ter raiva de mim, eu deixo você ranger os dentes e até me xingar. Pode me xingar, mas você vai xingar o Jorge também? Porque eu estou nesse altar, assim como Jorge naquela corte, defendendo os interesses de Jesus Cristo, falando daquele que tem poder para salvar, o único Redentor. Jorge disse: ele é o meu único Redentor, é o meu único Salvador.